Olá, olá a Olá, todos. Tiago. Viva. Então, Ok. Bom, enquanto isto não começa, deixa-me dizer-te umas palavrinhas, dar-te os parabéns por como tem corrido a campanha. obrigado. ouvir. Vá. Independentemente do resultado de domingo, acho que já estás de parabéns porque conseguiste até este momento. Obrigado, obrigado. Sim, acima de tudo, o que, que esta candidatura fosse uma oportunidade para consolidar e desmistificar a proposta liberal, acho que isso foi conseguido. Boa tarde a todos, aqui o Almerindo. Só Olá. enquanto esperamos por algumas pessoas ainda que estão entrando. Vamos a isso. Isto aqui é Convém- um misto. É uma Santos mista de ilhas, não é? De Açores e Madeira. De queijo de São Jorge e... Diz-me lá aí alguma coisa. Vocês têm Bananas. marmelos? Tem marmelos na Madeira? Não, bananas. Ou pode ser banana. É Aquela é uma marmelada de banana mesmo, não é? Assim. Uma poncha da Madeira. Ou a poncha, exatamente. Helena, tens o microfone desligado, portanto, se estavas a tentar falar, não se estava... Opa, estava, coitada, por isso. Agora já me ouves. Sabes o que é? Estava desde a convenção, como nós estava, tinha isto desligado em áudio e em vídeo. E agora já está tudo ok. Exatamente. Pronto. Então, viva a todos. Olá, Olá. o Nuno Barata. Muitos parabéns Parabéns. pela conquista. É a primeira vez que eu vejo, não sei se é na convenção, ou na convenção estavam 400 mil pessoas, não pude dar parabéns como deve. Foi uma lança em África. Parabéns, Nuno. Parabéns, equipa dos Açores. É verdade, grande Nuno. Muitos parabéns ao Tiago. A campanha foi Obrigado. boa. E aqui na Madeira a sensação que eu tenho é que houve entrar no PSD Madeira é uma lança em África. Aliás, conquistar votos ao PSD Madeira é uma lança em África, e eu sei de uma boa quantia de pessoas, inclusivamente históricos do PSD, que vão votar em ti. Obrigado. Estou muito satisfeita com isso. Espero que alguns Olá, já tenham Ana. votado no dia 17. Não sei se a adesão foi assim extraordinária. Não, aí na Madeira não foi muito. Não foi tão. Eu não sei, eu sinceramente não sei, quer dizer, houve filas, como em todas as partes do país, quer dizer, mas não foi o Cabrita que organizou, se calhar correu um bocadinho menos mal. Não faço ideia. Não faço ideia, sinceramente não conheço ninguém. Ana, olá, viva. Tu votaste, tens o microfone desligado, tu votaste por antecipação? Tens o microfone, é isso. Sim, já tinha dado conta. Bom dia. Ana, tu votaste antecipadamente? Não, vou votar no domingo. Pronto, pois, tudo é que no eu domingo, não tenho grande Mas sensibilidade. houve filhas também. Houve filhas não também é? aqui. Pronto. PS, sendo PS, em Sim, qualquer mas parte do país. com distanciamento, uma fila de 20 pessoas parece imensa gente. É verdade. Mas em Lisboa foi complicado. O meu filho votou na cidade universitária. Olha, o Nuno está direito agora. Já voltou. Olha o Nuno, estava as pernas para já estás lá, direito. querido. Não, agora já estás direito, Nuno. Já está direito. Então, Sim. okay. Eu estava a dizer à Leninha Diz. que... A Leninha sou eu própria. Helena, deve estar Helena para aí, mas a Leninha sou eu própria. Que é em proporção. Votaram, a proporção a nível nacional votaram cerca de 200 e não sei quantas mil pessoas, não foi? Sim. Sim, acho e sim. Proporcionalmente aqui na Madeira foi mais ou menos proporcional, não fugi. O mesmo nível de adesão, digamos, não é? Sim. Oh, não é mau. Vamos lá ver. Muito bem. Ok. Vamos lá ver. Então vamos lá começar com isso, porque temos agora já poucas pessoas a entrar e vamos usar o nosso tempo de maneira inteligente, não é? Ok, estou aqui só a mandar uns feedbacks de pessoas que estão a pedir para entrar. Não sei porque é que eles não entram, porque eu mandei o ID, mas pronto, comecem só para estabelecer algumas regras e é só para que isso funcione da melhor forma possível. Vou ativar o mudo a todos, à exceção do Nuno Barata, Nuno Morna e ao Tiago Maiano. Todos que quiserem participar, pois enviam uma mensagem em privado, ou então levantem a mão, que depois a gente vai atender a cada um, não é? Portanto, dito isto, vou passar a mensagem, vou passar
palavra ao Tiago para começar. O Ok. Tiago começa e depois está falando aqui da autonomia de frente, mas igual Muito bem. entre a Madeira e os Açores. Ok? Ok. Bom, em primeiro lugar, agradecer-vos estarem aqui comigo. Infelizmente, no contexto atual, eu gostaria muito de ter ido a ambos os territórios e as regiões autónomas no contexto desta campanha, mas pronto, não foi possível. Fazemos desta forma e talvez no futuro, numa presidência aberta, eu venha a estar convosco. Pronto, dito isso, eu também vim mais para ouvir e depois ouvindo, estabelecemos aqui uma conversa e um diálogo. De qualquer das formas, se calhar é muito importante ouvir da vossa parte o facto de, sim, haver regiões autónomas, mas num contexto de um Estado ainda muito centralista, não é? E, portanto, perceber da vossa parte o que é que continua a estar demasiado nas mãos do Estado Central. Eu sei que há muita coisa, não é? Portanto, vamos falar disso em primeiro lugar, queria-vos ouvir quanto a isso. Depois alguns aspectos aí já do vosso contexto autonómico e do contexto da pandemia, como é que isto está a correr. Aparentemente, pelo menos, de uma forma um bocadinho melhor do que aqui no continente, não é? Mas também ouvir-vos quanto a essa questão e essa sensibilidade. E depois a perspectiva, a questão associada à destruição económica e social, apesar de tudo, o contexto do setor do turismo é muito importante para ambas as regiões, mas aí também muito mais até se calhar para a Madeira, e ouvir um pouco sobre isso e o que é que perspectivas de futuro podemos ter quanto a isso. E pronto, aqui num voo rasante era mais ou menos isto, mas também com o fluir da conversa podemos falar de tudo. Até de bola, se quiserem. Mas... De bola é melhor não. Morna, quem é que responde primeiro? Quem é que vai primeiro ao desafio do Maian? Morna está a falar sem som. Desculpa. Já está? Já. Estás, Nuno. O Nuno Barata começa, então. Pronto. Ok. Olha, então, em primeiro lugar, eu vou agradecer as palavras de Helena Figueroa e registrei que éramos 400 mil na nossa convenção. Não seríamos 400 mil, éramos 500, éramos bastantes, mas um dia seremos 400 mil liberais em Portugal. Estejam todos atentos a perceberem aqueles que ainda não perceberam que são liberais e aqueles que ainda não perceberam que o caminho é o caminho do liberalismo, o caminho do liberalismo económico, do liberalismo social e do liberalismo nos costumes. Que este parece que há muita gente que o tem, mas que abdica noutras áreas do liberalismo. Uma palavra para o Maian, como é óbvio, o nosso candidato que começou por fazer, parecia um sacrifício de ser um candidato e que foi sempre, como ele próprio disse há dias e que eu também já tinha escrito numa rede social, o candidato em crescente. E não há nada melhor do que isto, do que gerir expectativas crescentes, sendo cada vez melhor, prestando cada vez melhor, passa a redundância, as prestações públicas. Nos debates aconteceu a mesma coisa, o Maian não entrou da melhor forma e foi sempre melhorando e, portanto, a consolidação deste discurso liberal e da agenda liberal também se faz dessa forma, faz-se devagar e em crescente. Não é fácil fazer passar a nossa mensagem quando temos demasiados inimigos dela no terreno a trabalhar e com armas bem diferentes daquelas que nós temos. Temos a felicidade de alguns como eu já terem alguns anos em cada perna, mas de conseguirmos trabalhar bem com meios telemáticos, o que nos permite estar na vanguarda da comunicação e que isto nos ajude num futuro próximo a irmos consolidando essa mensagem liberal. E, portanto, obrigado, Maian, obrigado por nos teres também mantido neste debate, que é uma coisa que nunca nos podemos esquecer. Saímos das legislativas nacionais com um excelente resultado, melhoramos, fomos crescendo, conseguimos nas legislativas dos Açores eleger um deputado, não se deveu ao meu trabalho, deveu-se ao trabalho de toda a gente, em grande parte da Comissão Executiva, que ajudou muito, que colaborou bastante e portanto,
esse percurso de consolidação do nosso projeto é um reflexo desse trabalho que todos fizemos. É importante debatermos em Portugal com sentido crítico, debater ideias, debater soluções, debater até aquilo que está bem. Porque há 2 anos, sensivelmente, ninguém diria que o Serviço Nacional de Saúde iria colapsar. Se soubéssemos, provavelmente não teríamos permitido que se gastassem 4.000 milhões de euros a salvar bancos, e agora fica o alerta para aqueles que nos estão a ouvir e para aqueles que nos estão a seguir através dos órgãos de comunicação social, que o Estado está-se a preparar para gastar 4.000 milhões de euros na transportadora aérea nacional, onde esses 4.000 milhões de euros faziam imensa falta, não só à economia, mas já que se fala de pandemia e de doença, faziam falta no Serviço Nacional de Saúde. Para aqueles que defendem a exclusividade do Serviço Nacional de Saúde, ainda faz mais sentido do que para nós, mas da vida deles lá sabem eles. Mas voltando aqui às presidenciais ainda, e antes de entrar na questão das autonomias, e ficou bem claro esta semana com o pedido de fiscalização preventiva da Lei do Mar, quem são de facto os centralistas, são aqueles que apregoam na rua as autonomias, serem os pais das autonomias constitucionais, inclusive, mas que depois, na prática, eu costumo dizer, em tempos, na Assembleia da República, havia um deputado do Partido Social Democrata, permitam-me essa parte, que era tido como um grande centralista, que era o Marcos Guedes, Luís Marcos Guedes. E eu dizia sempre que há muitos Marcos Guedes nessa vida, só que não têm a coragem de dizer o que ele diz. E agora ficou bem claro, com essa fiscalização preventiva da legislação, ficou bem claro que mesmo alguns que até participaram na construção da lei, depois arrependem-se e vêm ao de cima o liberalismo. De todos os candidatos que estão a concorrer nessas eleições presidenciais, permitam-me dizer que o Maia é o único que não é populista, é o único que não diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa é populista, já foi populista quando se fez eleger há 5 anos, é mentiroso quando se fez eleger prometendo aos netos que só faria um mandato e afinal vai fazer um segundo, ou pretende fazer um segundo. Portanto, é um populismo diferente do populismo da Ana Gomes, que assenta no combate à corrupção, como se todos nós não quiséssemos combater a corrupção. Claro. É um populismo diferente do populismo do Ventura, que assenta na perseguição das minorias étnicas e dos subsídio-dependentes. Nós também defendemos o fim das subsídio-dependências, mas não pela forma, nem não por princípio, como faz Ventura, nem somos populistas ao nível da Marisa Matias, do João Ferreira, que são por oposição sistemática às liberdades de empreendimento e à centralização de tudo quanto é setor produtivo e setores de apoio social no Estado. E, portanto, este populismo de dizer que se vai acudir a tudo e a todos também assenta bem a Marisa Matias e a João Ferreira. E, portanto, só o Maia é que não é populista nesse processo. E podíamos ainda ir falar de Vitorino de Silva. Este não chega a ser populista. É aquilo que eu poderia chamar de um popularucho com tendência para o populismo, que ainda não chega sequer a ser propriamente um populista. Digamos, um demagogo popularucho. E, portanto, o projeto Maia é, de facto, aquele projeto que não assenta no discurso populista. Indo às questões de índole mais regional e autonomista, é claro, e ficou patente em todos os processos de revisão constitucional que nós acompanhamos nos últimos anos, que há uma reação negativa às autonomias regionais, sempre que se trata de princípio da subsidiariedade, que é um princípio que nós reclamamos muito junto da União Europeia, quando queremos que a União Europeia delegue a nós poderes, mas o que é facto é que quando se trata da região,
ou das autonomias regionais, permitam-me aqui incluir as duas, esse princípio da subsidiariedade para em Lisboa, para no Terreiro do Paço. E quando falamos então de regionalização dentro do território nacional, já nem sequer é preciso dizer mais nada, porque isto nós todos conhecemos o debate e nos lembramos do debate que foi feito ainda há pouco tempo, e até os grandes inimigos da regionalização invocam algumas das fragilidades das autonomias constitucionais para não promover essa regionalização ao nível do território nacional. Eu confesso que tenho sido, nos últimos anos, um estudioso das questões europeias. Eu comecei por ser um eurocético, a evolução do pensamento do ser humano é fantástica, a idade e o conhecimento das humanidades permite-nos mudar a nossa forma de pensar. Eu comecei por ser um eurocético, depois um eurotolerante, um euro-praticante e hoje eu diria que sou um euro-militante. E sou um euro-militante precisamente porque acredito que essa entidade superior, que é a União Europeia, é a única entidade que pode, obviamente, de forma piramidal, distribuindo os poderes, ou seja, o tal princípio da subsidiariedade bem aplicado no terreno, permitir que as regiões autónomas, os micro-estados da União Europeia possam desenvolver-se de acordo com a autodeterminação dos seus povos. Não quero com isso dizer que existe um povo madeirense ou que existe um povo açoriano, não quero entrar por esse debate. Mas o que é certo é que é mais fácil governar a partir de Ponta Delgada, de Angra do Heroísmo ou de Funchal do que decidir centralmente no Terreiro do Paço, nos arredores do Terreiro do Paço. E, portanto, parece-me que essa tendência de evoluir na União Europeia para uma federação de micro-estados poderia resolver não só grande parte dos problemas da própria União, ou seja, das desuniões perante alguns dos Estados convencionais que nós conhecemos. Temos aqui o caso da Espanha ao lado, onde nós somos muito atentos às tentativas de independência da Catalunha e do País Basco, mas eles estão pela Europa toda. Alguns desses processos até estão ligeiramente adormecidos, mas eles permanecem pela Europa toda, desde do Ilhéu de Monchique até aos Urais, e, portanto, parece-me que essa poderia ser uma solução. Sem querer muito aqui entrar na discussão filosófica da construção europeia e das autonomias regionais, parece-me que nós teríamos muito a ganhar se, quer no Terreiro do Paço, quer no Palácio de Belém, tivéssemos um pouco mais de, digamos, sensibilidade, um pouco mais de visão deste princípio de subsidiariedade e deste coartar de alguns centralismos que ainda permanecem como atavismos do Estado Novo e dos absolutismos. Eu não quero levar a coisa muito mais longa, o Morna deve ter bastante que dizer, eu quando começo a falar nunca mais me calo, mas vou-me calar e vou deixar que participem e que digam o que vos aprover e depois, se entender, numa segunda ronda, é de dizer mais qualquer coisa. Ok. Obrigado, Nuno. E agora o novo e outro Nuno agora. Vamos lá. De Nuno para Nuno. De Nuno para Nuno. Ora bem, eu pegava nas palavras do Nuno Barata e gostava de começar por fazer algumas considerações em relação àquilo que eu considero ser a autonomia ou o seu modo de funcionamento e aquilo que representa no contexto do todo nacional. E gostava de começar por dizer que as autonomias regionais dos Açores e da Madeira não são mais do que a capacidade que estes territórios têm de estabelecer com liberdade as suas próprias leis ou normas. Isto parece-me pacífico. E isto consubstancia-se pela aplicação do princípio da subsidiariedade, ou seja, o princípio da subsidiariedade que diz muito claramente que nada deve ser feito por uma maior e mais complexa organização que possa ser feito tão bem ou melhor por um modelo organizacional mais pequeno, mais simples e mais eficiente. Ora, a subsidiariedade
deve sempre funcionar como uma purga do centralismo, que tem a tendência de tudo burocratizar, que na sua essência responsabiliza os cidadãos e a sociedade no sentido de que sejam estes a encontrar as soluções para os seus problemas mais prementes. Para os mais afoitos que gostam de confundir as coisas, fique bem claro que a autonomia não tem nada, mas absolutamente nada, a ver com soberania. Até porque a autonomia tem de ter limites que estão muito bem consubstanciados e que serão sempre absolutos. E esses limites são negócios estrangeiros e representação do Estado, a defesa, a justiça e a segurança interna. A autonomia não questiona nunca a soberania, mas nunca, senão não é autonomia. A autonomia é, isso sim, um prolongamento da soberania. A descontinuidade territorial dos dois arquipélagos, da Madeira e dos Açores, não sendo o único fator, é determinante para que estas parcelas do território nacional tenham autonomias fortes e que sejam funcionais. E não é isso que acontece. A ultraperificidade dos arquipélagos é uma realidade insufismável com todas as consequências que isso acarreta. E essas consequências têm a ver essencialmente com uma única questão. Para que se consigam os mesmos resultados, implica sempre e a todos os níveis um esforço muitíssimo maior. E é isto que nos leva à insularidade. A insularidade que é todo este mar que nos separa do continente, que nos separa dos Açores. E este mar tem que ser diminuído e transposto nos 3 sentidos. Urge a continuidade territorial, acima de tudo, que está consignada tanto na Constituição como nos tratados para constitucionais, que são os estatutos político-administrativos da Madeira e dos Açores, e essa continuidade territorial só pode ser conseguida pelo respeito de todos pela autonomia. E quando eu falo todos, não é só dos madeirenses e dos açorianos, é acima de tudo das estruturas do poder central em Lisboa. A autonomia é a liberdade, é a capacidade que temos de gerar autogoverno, de exercer o livre-arbítrio e a escolha, o poder do individual sobre o coletivismo. Menos, melhor e mais eficiente Estado. E a subsidiariedade como princípio basilar da aproximação do poder de decisão de cada um de nós ao exercício da sua cidadania, obrigatoriamente ativa, é isso que se quer. Somos um Estado com 2 autonomias, mas somos muito mais do que isso. Somos uma nação. E a nação não está em causa pela existência das autonomias, nem nunca estará em causa pela existência da descentralização. Somos uma nação e, como tal, una e indivisível. Ninguém quer sair, ninguém se quer ir embora. Assim, a causa da autonomia tem de fazer todo o sentido para um liberal. Porque um liberal só o é assente no princípio da sua liberdade e da sua autonomia individual como ser. Por isso estamos de alma e coração contigo, Tiago. Porque tu consegues consubstanciar e ouve-se nas tuas palavras que és um homem para quem estes princípios são importantes e numa eleição completamente desestruturada, ter alguém que vem falar de ideias que prevalecem acima do imediatismo dos faits divers faz com que, com toda a honra e com um enorme orgulho, eu no próximo domingo, eu e muitos madeirenses, iremos com todo o prazer fazer a cruzinha à frente do teu nome, esperando que isso dê uma mensagem aos outros portugueses de que é possível acreditar, que as ideias são importantes e que aquilo que são as pequenas coisas do dia a dia não são o que determinam aquilo que é o nosso futuro e é para o nosso futuro que nós temos que olhar. Obrigado pela fabulosa campanha que fizeste. Obrigado Nunos. Pronto, obrigado desde já pelo apoio. Já o intuía, mas pronto, ficou afirmado, não é? E abordando a questão da autonomia, sem dúvida que tem aqui um feroz defensor da autonomia e mais falta ela faz, não só nos vossos territórios, mas também aqui no continente. E falava só de 2 aspectos que vocês já foram desenvolvendo, mas que eu também complementaria um pouco com a minha visão, que é o do princípio da subsidiariedade. Sem dúvida, é um princípio essencial, está plasmado no Tratado Europeu, mas e até, do meu ponto de vista, o princípio da subsidiariedade começa no indivíduo. E, portanto, o que o princípio da subsidiariedade diz é que se o assunto pode ser resolvido, qualquer que ele seja, pode ser resolvido ao nível mais próximo do cidadão e da pessoa, é lá que tem que ser resolvido. E quem tem que demonstrar o ónus da prova de demonstrar que as coisas não estão a ser bem resolvidas a esse nível está no nível superior, não é? E, portanto, se, por exemplo, o eu escolher a escola para o meu filho ou eu escolher o meu prestador de saúde pode ser decidido ao nível individual, essa decisão tem que estar no indivíduo.
e por aí adiante. E se, por exemplo, o tratar do jardim ou do cemitério pode ser resolvido ao nível da freguesia, é aí que tem que estar a decisão. Se a gestão de transportes públicos pode estar ao nível do concelho, é aí que tem que estar essa decisão. E por aí adiante, não é? E, portanto, também chegamos ao nível região e é o Estado Central, em última linha, que tem que demonstrar que determinada competência, tarefa ou poder tem que estar centralizado, porque se não o demonstrar, então aquilo tem que descer para outro nível, até estar no nível adequado. E, portanto, o que temos vindo a ver ao longo do tempo é a total inversão do que eu acabo de escrever. Portanto, é o princípio da subsidiariedade ao contrário. É que o Estado Central tudo concentra e tudo faz e tudo se arroga, e só depois, a muito custo, é que eventualmente transfere algumas tarefas ou competências para níveis inferiores. E do meu ponto de vista, esta é a abordagem errada, não é? E é o Estado Central que continuamente tem que estar a demonstrar porque é que determinada decisão tem que estar àquele nível. E portanto, esta é desde logo uma primeira abordagem, que é a abordagem absolutamente contrária à que temos tido nas últimas décadas, não é? E que infelizmente ainda é a abordagem mais pervasiva quando se pensa, nomeadamente no aspecto, quando se fala de descentralização, ou quando se fala de regionalização, ou quando se fala de autonomia. Aí estamos sempre a pensar, o raciocínio inquinado, normalmente, de todos os partidos e todos os decisores políticos é de, bem, isto é o Estado Central que vai agora, eventualmente, por sua benesse, transferir algumas competências ou algumas tarefas para níveis inferiores. E não, esta é a abordagem absolutamente contrária. Portanto, esta era o primeiro complemento que faria às vossas intervenções. E depois isto é uma questão de mera justiça, e eu agora vou fazer uso da minha formação enquanto advogado e da minha formação de direito que tive e apelar aos princípios básicos de justiça que existem desde o piano, portanto tem aqui alguns milénios, e um deles é a justiça é também sum cuique tribuere, isto significa atribuir a cada um o que é seu. E isto é o que não se está a passar em grande medida, não se passa aqui no continente, porque as regiões administrativas não existem, e também não se passa ao nível autonómico em muitos aspectos de competências. E eu recordo, por exemplo, esta questão da lei que o Nuno já fez referência, da questão da gestão do território marítimo, que não foi votada, foi votada recentemente ainda este ano. E há aqui todo um conjunto de considerações e de competências, e quando falamos de competências e atribuições do Estado e de funções do Estado, também temos de estar a falar dos recursos financeiros, não é? Que têm que estar associados a tudo isto. E, de facto, há aqui muito a fazer, não é? Não só no continente, mas também no contexto das regiões autónomas. E nesse sentido, também queria, se calhar, não sei se vocês me podem identificar aqui um outro aspecto mais concreto de onde esta questão da autonomia está a falhar e devolver-vos um pouco a bola. E depois também falávamos do contexto de pandemia, que infelizmente ainda tem que ser falado, mas com uma perspectiva futura, e o que é que vocês veem em cada um dos vossos territórios que pode ser aqui o caminho para debelar a pandemia, mas também debelar a destruição económica e social que está a ocorrer. Mas, de novo, devolvendo só agora a bola, e quanto a aspectos mais concretos de 1 ou 2 ou 3 aspectos que vocês veem de falha de autonomia nos vossos territórios. Só antes do Nuno e Nuno falarem, o Duarte deu a palavra e já tem alguma coisa a falar, então, entretanto. Bem, falando então de coisas em concreto que podem fazer a diferença para a autonomia, existem na parte política uma grande discussão que continua em aberto, que é a questão do representante da República. Eu gostava a seguir de falar da parte económica e da situação em que estamos a viver, mas para já começar por esse ponto que me parece muito importante. Lembrar que este foi um cargo criado por Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Na altura criou o cargo de governador e que até hoje se mantém, mudando os nomes, as funções, mas é a mesma linhagem direta de um centralismo de Espanha que ainda se mantém
nas regiões autónomas da Madeira. Existe um argumento que não é o melhor argumento, que é a questão do custo. O representante da República custa para as duas regiões autónomas 2 milhões e tal de euros por ano, um pouco mais para os Açores do que para a Madeira, mas pouca diferença. Mas esse não é o critério verdadeiro. O critério verdadeiramente importante é que aqui é uma figura tutelar da autonomia que supostamente representa a República. Eu não sei exatamente quem é que representa a República em Lisboa, em Trás-os-Montes ou em Beja, mas na Madeira e nos Açores precisamos de um representante da República no território. E esta é uma figura que ao longo dos tempos tem vindo a perder responsabilidades, poder, praticamente é pior do que a Rainha de Inglaterra, porque nem sequer abre a boca para dizer o que quer que seja, mas nos últimos tempos tem vindo a ter um papel a piorar, a ser nefasto para a autonomia. Devo-vos dizer que há 2 semanas o representante da República, face às medidas regionais de combate à pandemia, disse: há dúvidas que estas medidas possam estar contra a Constituição? Se calhar estão mesmo contra a Constituição. Mas é uma situação de exceção, vamos fazer isto. Ou seja, até o papel de fiscalizar a constitucionalidade, que é a última coisa relevante que o representante da República faz, até aí ele está disposto a largar mão dessa responsabilidade em favor de nada. E, portanto, é uma figura que não tem relevância, que não é eleita, não representa ninguém se revê no que essa pessoa diz, e estamos a falar de um titular concreto, mas posso generalizar ao longo dos tempos para essa mesma situação, e portanto é uma figura que deveria desaparecer do ordenamento jurídico, sendo a única questão que se levanta com esse desaparecimento é quem é que faz a verificação da Constituição, que é o papel que faz o Presidente da República em relação à Assembleia da República. E a minha questão é, mas porquê que num tempo em que as comunicações são tão fáceis, porquê que o Presidente da República não há de acompanhar a realidade das regiões com suficiente proximidade para ser ele também a desempenhar essa função? Porquê que há de haver necessidade de arranjar uma outra maneira de fazer a verificação da constitucionalidade, quando acho... Quando eu digo que quero ser presidente de todos os portugueses, é também dos madeirenses e açorianos, não é? Portanto, Continuando, há mais um detalhe que não é público, portanto não pode ser usado como no combate político, mas que é algo que também está a acontecer na Madeira com o representante da República e que eu acho particularmente grave em relação à democracia, que é o representante da República está a intervir antes da discussão no plenário e nas comissões da Assembleia Regional na elaboração das leis. Ou seja, as leis estão a passar pelo representante da República a priori para, então, depois, supostamente facilitar o processo de aprovação do lado constitucional, ou seja, ele não levantar objeções, não levantar ondas, interferindo no processo de criação das leis, o que me parece uma distorção completa da lógica do que tem que ser a lógica parlamentar, o principal órgão de representação das pessoas, neste caso da Madeira, mas que não faz sentido nenhum ter alguém a intervir a priori na elaboração das leis. Acho que é perigoso, é mau, ainda que neste momento isto não possa ser dito de forma clara no combate político, porque também não é assim muito assumido, não é uma verdade que se possa demonstrar de forma clara, mas que está a acontecer e não é de há poucos meses, é de já há alguns anos. Passando à economia, os problemas que mais afetam uma região que está no meio do Atlântico são seguramente as ligações aéreas. A Madeira tem uma dependência económica do turismo muito grande, é uma dependência, mas que também é um benefício. Foi uma aposta que a Madeira fez desde há muito tempo. Inicialmente os Açores fizeram uma aposta mais na pecuária, entretanto tem crescido o turismo e crescido bastante também nos Açores, mas na Madeira esta tem sido uma aposta histórica que tem antecedentes também com motivos de saúde das pessoas que cá vinham da Europa, porque estes supostamente eram melhores ares para aqui passarem as suas maleitas, mas obviamente que esta questão da pandemia coloca desafios tremendos em termos de turismo, como é óbvio, fácil de perceber para toda a gente. Não se sabe o que é que vai acontecer quando tudo isto passar e o que é que vai estar de pé, e isso naturalmente nos deixa muito preocupados e nos deixa à procura de soluções que possam ser eficazes. Mas falando também das ligações,
as alegações aos outros territórios, às outras partes do território nacional, quer os Açores, quer o território continental. As alegações aéreas e alegações marítimas são absolutamente essenciais. Nós estamos numa situação em que não existem alegações marítimas entre a Madeira e os Açores. Não existem alegações marítimas neste momento entre a Madeira e as Canárias. Nós temos alegações apenas para o continente, na parte marítima, e parece-me que um desenvolvimento que fazia sentido é olhar estas regiões. Nós, na nossa proposta, nas últimas regionais, incluímos essa lógica de ter interligação entre as regiões. Esta é uma matéria que até pode ter apoio europeu, porque é interligar regiões que precisam de autoestradas, neste caso marítimas. E Canárias tem um cenário que é particularmente curioso, porque desde a entrada de Canárias da Espanha, e Canárias, obviamente, na União Europeia, foi negociado um esquema fiscal próprio. Não é um esquema fiscal, é um esquema tributário próprio. Canárias não está propriamente dentro da mesma zona de económica exclusiva, digamos assim, do que a Madeira e os Açores e a generalidade dos territórios. E, portanto, eles têm uma situação diferente que lhes permite algumas vantagens, também alguns problemas, mas essa característica é algo que poderia ser interessante na interligação, também pelo facto de, sendo 2 milhões aqui mais a sul, de permitir economias de escala que, se calhar, com a Madeira, com os seus 250 mil, não consegue ter. Eu já estou a falar há bastante tempo, eu já me calo. Gostava apenas ainda de concluir falando das presidenciais, que as eleições presidenciais são, neste caso em concreto, eleições que foram desprovidas de conteúdo. É absolutamente inacreditável a desvalorização que o incumbente faz ao não apresentar tempos de antena ou hesitar a participar em ações de campanha antes mesmo da situação da pandemia ter complicado. Parece-me um certo desrespeito pelo próprio debate democrático que houve, ainda que desta vez, pela via dos debates, que levou a discussão de ideias, permitir que o Tiago tivesse tão bom desempenho, tão boa notoriedade e tão boa conta do trabalho que tinha pela frente, que era um trabalho difícil face a um problema de notoriedade que os outros candidatos não tinham e que o Tiago neste momento também já não tem. E acho que por isso esta foi uma campanha muito interessante, possibilidade de marcar claramente a diferença do que é ser liberal, permitir que as pessoas tenham conhecimento do que é ser liberal e tenham consciência maior. Ainda estamos num caminho a percorrer nesse sentido, mas terminar apenas dizendo obrigado, Tiago, pelo grande esforço que fizeste, pela grande campanha que fizeste e, como disse no início, antes desta reunião começar, independentemente do resultado, o que já foi ganho com a mensagem que foi passada já valeu a pena. Muito obrigado, Tiago. Agora passando, antes de passar ao Tiago para responder, ia tomei nota aqui de algumas coisas. Nuno, para falar da pandemia e o que o Tiago pediu de alguns problemas das regiões autónomas, o mesmo para os dois Nunos, não é? Nuno Barata e Nuno Morna. Depois de Nuno Barata, Nuno Morna a seguir, depois a gente volta ao Tiago, ok? Ok. Eu não vou levar muito tempo, mas queria só mesmo falar dessa questão do representante da República do ponto de vista político. É a questão que mais eu entendo que deve ser resolvida. O representante da República para as regiões autónomas dos Açores, desde a alteração do regime jurídico, em que deixou de ser Ministro da República, com assento no Conselho de Ministros, e que, de facto, poderia ser mais do que uma caixa de correio para a Presidência da República no que à constitucionalidade da produção legislativa regional diz respeito, perdeu praticamente toda a sua importância, ficou exclusivamente com essa importância, digamos, de ser um representante do rei no arquipélago, tal como era, que me lembro bem o Duarte. Nuno Barata, só vou pedir só para falar mais alto, tem alguma pessoa a dizer que não está a ouvir bem. Porque se calhar o microfone não está... o microfone estava fazendo eco e recebi Agora está perfeito. Um alerta. E ele não ficou bom. Agora se calhar está melhor. Eu baixei por causa de não fazer caixa de ressonância. E dizia eu, o representante da República passou a ser de facto só isso, um representante da República e, pior do que isso, um carteiro. O carteiro que recebe as leis da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que envia para Belém para a sua fiscalização
de constitucionalidade. Ora, não é isso que se pretende com certamente um representante desses, e não é esta a vontade, quer dos açorianos, quer dos madeirenses. Os açorianos e os madeirenses já há muito tempo que vêm reivindicando a extinção deste cargo. Que seja o Sr. Presidente da República a fazer a fiscalização da constitucionalidade prévia, da constitucionalidade daquilo que é feito aqui na região. E durante a pandemia assistimos precisamente a isso. O Governo Regional dos Açores justificou, digamos, a existência de alguém no terreno para executar essa fiscalização preventiva, pelo menos remetê-la ao Sr. Presidente da República, e o representante da República na região fez ouvidos de mercador e tapou os olhos, os ouvidos e a boca, e nada como os 3 macaquinhos que nós conhecemos, e nada fez sobre as sucessivas violações da Constituição da República Portuguesa que o governo dos Açores, então do Partido Socialista, cometeu, apesar dos alertas públicos, dos quais eu pessoalmente me orgulho de ter sido o principal impulsionador, até ao ponto de disputar um processo de habeas corpus para 3 cidadãos que estavam ilegalmente, o termo é esse, detidos numa unidade hoteleira sem haver regime de exceção, sem haver estado de emergência, sem haver nada que constitucionalmente o suportasse. Por fim, e falando do assunto das Canárias, caímos naquele que é o principal problema das autonomias e das relações que têm tido com o exterior, que é a questão dos transportes. Nós só deixamos de ser pobres quando vencermos o problema das ultraperiferias e das assimetrias entre as nossas ilhas. E esse exemplo que o Duarte deu, por isso eu pedi para falar a seguir a ele, esse exemplo que o Duarte deu de Canárias e da Madeira, da falta de transporte de mercadorias regular entre Açores, Madeira e Canárias, é o exemplo melhor que se pode pegar sobre esse assunto. As Canárias importam quase todos os produtos que os Açores são excedentários. E não importa de Espanha, mas produtos que vêm da Holanda, que vêm da Dinamarca, que vêm da Polónia, que vêm da Alemanha. Ora, se nós estamos aqui todos tão perto, e assim é na Madeira também, porque a Madeira também tem produtos que é excedentária e que podia exportar para as Canárias e para os Açores, e podia importar produtos nossos. E a exportação não faz sentido que, por exemplo, um contentor frigorífico que de Ponta Delgada para ir para o Funchal ou para ir para Las Palmas custa o dobro do que custa de Ponta Delgada para Porto Rico. E porquê? Porque os transportes obrigam a ir fazer toques em portos do continente, um transporte de mercadorias via terrestre até um outro porto espanhol, para depois chegarem a Las Palmas, por exemplo, para a Madeira, a mesma coisa, com exceção de um toque de 15 em 15 dias que existe da transinsular entre Ponta Delgada e o Funchal. Eu não estou a defender com isso que o Estado deve interferir nesta área, bem pelo contrário, o Estado não deve criar complicações às empresas para que as empresas possam cumprir naquilo que provavelmente vai ser um excelente mercado para elas. Neste momento as empresas não investem nessa área porque têm que ir, por exemplo, vazios a São Jorge, ou às Flores, ou ao Porto Santo, porque o Estado obriga em burocracia a que, por exemplo, as empresas que fazem em regime liberalizado de preços o transporte de mercadorias entre Lisboa e Ponta Delgada terem que fazer mais 2 toques em 2 outras ilhas dos Açores. Isso o que faz é aumentar o custo do transporte entre Lisboa e Ponta Delgada, por exemplo. E como tem que usar o mesmo navio e fazer os outros 2 toques, já não dá tempo de fazer a mesma rotação e ir ao Funchal ou ir a Las Palmas, onde o mercado existe. Bem, acho que agora passamos ao Nuno Morna, pandemia e problemas que possam existir na região da Madeira. Podia ver o som? Ok. Deixa-me só falar destas questões que foram levantadas bem pelo Duarte e muito dadas pelo Nuno Barata, porque eu queria só dizer 2 ou 3 coisas, até para esclarecer melhor aquela que foi essa nossa proposta nas eleições regionais em relação à ligação dos 3 arquipélagos. Isso seria feito no âmbito das regiões ultraperiféricas europeias,
porque os projetos para serem validados ao nível das RUPs, das regiões ultraperiféricas, têm que envolver pelo menos 3 das regiões ultraperiféricas, e aqui tínhamos essa capacidade, Madeira, Açores e Canárias, e previa também a existência, porque na altura se falava muito da questão do ferry que ligava a Madeira, Canárias, Madeira, Lisboa. Então a nossa proposta seria, em vez de um ferry, que existissem 2. Um que fizesse a ligação das Canárias à Madeira e a Lisboa, outro que fizesse a ligação de Lisboa aos Açores e à Madeira. Nós assim criávamos, com 2 barcos, um circuito quádruplo que permitiria o transporte de mercadorias entre os 3 arquipélagos e o continente, e do continente para os 3 arquipélagos com alguma facilidade. Eu não me vou estender muito com isto, porque queria também dizer mais 2 considerações, pegando naquilo que o Duarte disse há pouco, em relação à nossa dependência. A Madeira, obviamente que é brutalmente dependente do turismo. O turismo e as obras, 80 e muitos % delas, obras públicas, com o demonstrativo de um keynesianismo enorme na Madeira, por isso representam mais de 50% do produto interno bruto da Madeira. Ou seja, nós neste momento estamos a passar uma crise brutal, uma crise enorme, de dimensões nunca vistas, precisamente por causa disso. Não por causa da construção civil que continua a funcionar, mas principalmente por causa do turismo. Direta e indiretamente, o turismo representa 40 e picos % do produto interno bruto. O que faz com que essa dependência é uma dependência de monocultura. O turismo é a nossa monocultura. O turismo falhou, está tudo a esboroar-se e tudo a se desfazer. Associado a isto, e o facto de não sermos diferentes, penso nos Açores, o panorama será o mesmo, e a nível nacional é esse o panorama, quase 99% das empresas portuguesas são PMEs, pequenas e médias empresas. Na Madeira, isto é brutal, as microempresas, dentro desses 98, tal % das empresas, representam 99%, as microempresas, ou seja, empresas com menos de 10 funcionários, ou 10 trabalhadores, representam 99% do tecido empresarial madeirense. Há que alterar esta lógica. E foi aí que, na Madeira, porque aqui só conhecemos a cor do PSD, as coisas falharam, e falharam redondamente, ou rotundamente, melhor dizendo. Porque esta dependência, no dia em que isto falhasse, esboroava-se completamente toda a estrutura económica da autonomia. E neste momento está completamente desfeita. O futuro da Madeira em termos económicos é preocupante, mas muito, muito, muito preocupante. Alternativas a isto, aquilo que já se devia ter feito há muito tempo. Toda a gente já ouviu falar do Centro Internacional de Negócios da Madeira, como sendo, de algum modo, para alguns, a panaceia dos nossos males económicos. Só que o Centro Internacional de Negócios é uma coisa redonda, uma coisa pequenina, e poderia ser muito maior. Eu sou um profundo defensor para a Madeira, não sei depois os Açores se alinham pelo mesmo diapasão, do sistema fiscal próprio para a Madeira, e o Nuno Barata estou a ver que está a fazer que sim com a cabeça, e neste caso também, pronto, aproveito a tua deixa, a tua sinalética, e para os Açores, que podemos criar o nosso sistema fiscal que nos permita gerir a nossa carga de impostos, termos esse sistema fiscal perfeitamente regulado e muito bem definido, e com uma fiscalização efetiva ao cêntimo de tudo aquilo que são os benefícios fiscais que possam ou não possam haver. Isto é essencial para o desenvolvimento da Madeira. Nós não conseguimos fazê-lo de outra maneira, porque ou é o turismo ou é isto. Não temos mais nada. Temos um mar muito grande, há a economia do mar, mas a economia do mar na Madeira, para ser implementada, leva largas centenas de anos. É uma economia extremamente tecnológica e não se faz de um dia para o outro. Pronto, em relação à economia, isso que eu queria dizer, não sei se queres avançar para o Tiago e tu, vamos à pandemia. Antes de avançar para o Tiago, eu já tomei aqui nota de algumas coisas. Tiago, não se preocupe, depois a gente relembro os tópicos. Entretanto, o Diogo Melo tinha um comentário que queria fazer e queria intervir. Diogo? Não sei se já me estou a ouvir. Antes de mais, quero só agradecer primeiro o facto de se ter candidatado e depois a excelente campanha que está a fazer, que acho que está a ser um excelente serviço, não só para a iniciativa nacional, mas para o país. Depois eram umas questões aqui sobre a economia do pós-Covid e um bocadinho como eu vejo as coisas. Eu acho que isto também se aplica um bocadinho à Madeira, mas vou falar sobre os Açores, que é o caso que conheço melhor.
Os Açores, nos últimos 10 anos, grosso modo, todo o crescimento que obtiveram veio do turismo. O fim das cotas leiteiras acabou basicamente com o boom que havia no leite, portanto, com os rendimentos que muita gente tinha, que vinham do leite. O próprio pescado, agora com o Covid, também sofreu algumas percas, embora também tenha tido algum crescimento nos últimos anos. E de resto, olhando para a economia açoriana, o que se vê é uma mão de obra de muito baixa qualificação, produtividades que ficam aquém até das médias nacionais e ao nível do pior da Europa, e muito baixas taxas de valor acrescentado. Olhar para produtos transacionáveis numa região, tanto como as Açores como a Madeira, que é ultraperiférica, na melhor das hipóteses, eu acho que permite entrar em alguns nichos, mas dificilmente permite sustentar uma economia. E eu aqui, isto é um bocadinho de pergunta, e também encontro aqui que os números estavam a falar do sistema fiscal, eu muito honestamente, com a atual lei de finanças regionais, não vejo grandes formas de investir isto. Porque a verdade é que, tendo em conta o baixo nível de capital que existe na região e estes dados que acabei de enunciar, parece-me que o único caminho mais ou menos viável para alguma recuperação sem turismo numa região como os Açores teria de passar sempre por muito investimento externo, e para captar alguma coisa terá que ser dada a esses investidores, porque dificilmente se metem numa região, como seria como é o caso dos Açores, e a complexidade que tem, creio eu, sem, por exemplo, uma taxa de IRC nula, zero mesmo, durante um período de 5 anos, um bocadinho ao nível daquilo que se fez aqui com os Golden Visa, mas não para os visas, dar só benefícios fiscais para trazer algum investimento à região, que me parece crítico. E depois também, entrando aqui um bocadinho em encontro com isto, e porque me parece que esta é a altura certa para se fazer isso, e acho que é um flagelo que não atinge só os açorianos e os madeirenses, mas um bocadinho de todas as pessoas que não fazem parte dos grandes centros que são Lisboa e Porto, que é a questão do alojamento para os estudantes. Porque nós, quando dizemos que temos uma região que tem baixo nível de escolaridade, quando dizemos que temos uma região com baixa produtividade, temos que olhar um bocadinho a montante e o que é que provoca isso. E uma das grandes questões, pelo menos eu senti na minha geração, e com alguns colegas meus, foi o facto de terem médias e de quererem entrar aqui no continente e de não conseguirem fazer, não por culpa das propinas, mas por culpa dos arrendamentos em Lisboa e Porto. Eu acho que isto é um flagelo que atravessa o país todo. E se o atual Presidente da República meteu como prioridade para si acabar com os sem-abrigos, eu acho que o próximo deveria meter como prioridade acabar com as pessoas que querem estudar e que não podem. Porque eu acho que isso é um atraso e muito grave para o país. E uma última nota, que é um bocadinho off-topic, é que gostava de ouvir um bocadinho mais sobre o caso do Procurador Europeu nesta campanha, que é talvez o caso mais grave que vi neste país nos últimos anos. E com isto termino e agradeço. Obrigado, Diogo. Então, Tiago, agora voltando a ti, o que tem aqui? Falar sobre o representante da República e os comentários que foram aqui feitos. As ligações... Esse é rápido, é para acabar com ele. Pronto, está falado. Próximo. Ligações marítimas entre regiões e a ultraperifia dos Açores, os problemas que a gente... Sim, também tomei nota disso. Sistema fiscal. Certo. Alguns comentários ao que Nuno e os Nunos, nesse caso, lançaram aqui para discussão, e, claro, algum comentário que o Duarte Gouveia e o Diogo Melo também fizeram aqui. Portanto, vamos a isso. Palavra tua. Pronto, nós tínhamos previsto isto até às 6h30, mas vamos prolongar, eu estou disponível para isso, mas pedia-vos então que depois também pudéssemos acelerar. Questão fiscal, sem dúvida, mas também temos de fazer uma revolução fiscal no país, portanto, incluindo o continente, né? Portanto, aí há muito a fazer ainda. E diria que sim, é evidente, e aliás o partido já o tem defendido de uma forma bastante exaustiva, de facto adotarmos aí sim quase uma revolução fiscal no país, né? Que permita ser favorável ao investimento, que permita ser um efetivo estímulo à subida de salários e à efetiva capacidade de poupança e consumo das pessoas, porque neste momento enfrentamos um cenário de inferno fiscal em todo o país. O que eu acrescentaria que se calhar é uma oportunidade, e portanto fazendo essa revolução fiscal, que pressupomos que é para todo o país e não só para as autonomias, o que eu se calhar vejo que seria uma oportunidade para vocês, e é isso que
e isso também tem falhado, é a questão de assegurarmos não só uma baixa fiscal e uma simplificação fiscal, mas uma estabilidade fiscal que também não temos conseguido assegurar e que isso é assassino de qualquer perspectiva de investimento. E se calhar assegurando, e pegando um pouco na deixa que o Diogo também acabou por deixar, assegurando condições em que, por exemplo, as autonomias possam contratualizar, independentemente do enquadramento fiscal que tenhamos no país, contratualizar diretamente com investidores a possibilidade de isenção fiscal durante um largo período ou a possibilidade de benefícios fiscais fora de um quadro legislativo, fora do quadro normal, seria se calhar uma via de... E aí seriam poderes que tinham que ser atribuídos às autonomias, poderes que ainda não têm, mas que, do meu ponto de vista, deviam ter. Os poderes de dentro de um quadro fiscal e contributivo que exista no país, o de poderem contratualizar diretamente alterações a projetos de investimento que queiram vir para os vossos territórios, se calhar poderia ser uma via para isso. E é se calhar um desafio que eu lanço em termos de propostas e em termos de se calhar permitir essa mais-valia que os vossos territórios poderiam ter em termos fiscais e também contributivos, pensando na questão da segurança social. Transportes, sim, evidentemente. E aqui há sempre uma sombra pendente. Vocês falaram muito de transportes marítimos e entendi que há aqui um problema. Não tinha consciência dele. Se calhar há aqui um conjunto de oportunidades perdidas de ligação da Macaronésia, não é? Aqui dos 3 territórios, que se calhar devia estar a ser pensado de outra maneira. Tomo essa nota, não tenho muito a dizer nessa matéria porque não tenho grande conhecimento, mas falando de transportes tenho que falar da TAP, não é? E evidentemente há o problema da TAP e de ela constantemente ter maltratado todo o território e também os vossos né, territórios. E a questão das ligações aéreas, de facto, também é algo aqui que tem de ser resolvido de outra forma. É evidente, todos já conhecem a minha posição, que também creio ser a vossa. 4 mil milhões de euros na TAP não tem sentido nenhum estarmos a enterrar isto numa empresa que já abandonou o país e abandonou as regiões autónomas há muito tempo, não é? Que é um fator de bloqueio, para os vossos aeroportos, a TAP, porque cobre slots e impede efetivamente uma liberalização do mercado aéreo que seria muito vantajosa eventualmente para vocês. E portanto deixo também essa nota. Alternativas não é ao turismo, não é? É difícil neste momento pensarmos isso. Não é? Sem prejuízo também, temos que pensar que o turismo poderá voltar e se calhar há aqui oportunidades, no contexto dos vossos territórios, que apesar de tudo, mas se calhar podemos falar em 5 minutos depois disto sobre isso, que apesar de tudo se calhar estão menos afetados pela pandemia, mas já me poderão dar essa perspectiva. Mas sem prejuízo disso, evidentemente outro tipo de alternativas, e aí lá está, tem que se potenciar outro tipo de investimentos e falámos, a via fiscal poderia ser uma delas. Devolvo só quanto à questão da pandemia, perceber como é que isto está a ocorrer e se de facto 2021, apesar de tudo, pode ser uma oportunidade de recuperação também para o setor do turismo, que apesar de tudo convém que não desapareça e que possa ter algum tipo de recuperação para vocês. E depois pedia-vos, sem prejuízo de uma outra intervenção que possa ser tida, pedíamos que encerrássemos e pronto. E depois, noutras oportunidades, também estarei disponível para estar convosco. Está bem? Ok. Só passar agora a palavra à Ana e depois disso encerro o Nuno com um comentário, os dois Nunos com um comentário. Está bem. E depois que seja encerrado, Tiago, estás à vontade. Só para dizer que já ultrapassámos o tempo, mas o Tiago está do nosso lado ainda. Estou do vosso lado. Então agora é quase boa noite a todos. Obrigada à Helena por me ter convidado para esta sessão e quero dizer que não faço parte, porque nunca, parece-me que a esta idade já é um bocado tarde para pertencer a partidos. Não quero. Não quero. E já sou velha para essas coisas, mas dizer que apreciei
a campanha do Tiago, que foi profundamente bem feita e que a sua postura, sobretudo nos debates que eu acompanhei, foi uma postura de candidato à presidência da República. E nesse sentido fez a diferença. Colocou no debate uma palavra que corresponde a um conceito, a um modo de estar e de ser na vida, que é muito importante para mim, que é a ética na política e a ética enquanto critério de intervenção política. Isso é demasiado importante para eu não ir votar em si no próximo domingo. Portanto, acredite que há linhas do seu percurso político que vão influenciar pessoas como eu, que não pertencem a partidos políticos, que têm intervenção cívica e intervenção cívica pública, e que de repente, neste vazio, neste deserto ético em que se transformou a política portuguesa, alguém que a coloque numa questão central do debate é muito importante. Portanto, referir isso como nota, para mim, muito relevante. E muito obrigada. Depois, dizer que muitos dos aspectos que são aqui referidos relativamente à questão da Madeira, aquilo que agora está mal e que deveria e poderia estar melhor, decorreria forçosamente de uma revisão constitucional, que, como o Tiago muito bem disse, muitas vezes durante a campanha não se prevê que possa ocorrer. E, portanto, há N aspectos que foram bem referidos, se me é permitido dizer, pelo Nuno, pelo Duarte, o Nuno Barata não conheço, mas também, que decorrem, portanto, a sua transformação, a sua alteração, decorreria forçosamente de uma revisão constitucional. E para essa, sabemos, não vai haver tão cedo condições para que se efetive. Dito isso, é preciso desenhar o futuro mais próximo, a curto, médio prazo, se bem que neste quadro de incerteza, neste quadro de... a pandemia é uma espécie de areia movediça, em que, dependendo de onde pomos os pés, podemos cair mais ou não. E isso torna aquilo que se chamam os estudos de futuro bastante nebulosos. De qualquer maneira, eu creio que a Madeira, enquanto previsibilidade de futuro, podia reencontrar, contornando a questão da revisão constitucional, aquilo que falhou desde o início, que é a negociação da sua posição face à União Europeia e a constituição de um lobby nacional, a nível nacional, ou seja, fazer lobby aqui, mas com ajuda, digamos assim, a nível nacional, para transformar aquilo que esteve errado desde o início. O Duarte, até certo ponto, referiu isso quando falou na negociação específica das Ilhas Canárias, que foi muito bem feita desde o início. O Dr. Alberto João Jardim, nessa altura, recusou, porque queria muito que viessem logo os dinheiros europeus para cá. A Canárias queria que viesse, mas não a qualquer preço. E conseguiram uma negociação muito melhor. E nesse sentido, é verdade que também tem uma população maior, é verdade que o lobby espanhol sempre foi muito mais poderoso que o nosso, mas souberam fazer e fizeram. Nós não podemos descurar o facto de que é graças aos arquipélagos atlânticos e às regiões ultraperiféricas que a União Europeia, sobretudo agora com a saída do Reino Unido, tem uma zona económica exclusiva e tem uma área marítima que a aproxima de África e da América,
que perderia completamente a não existirem os arquipélagos atlânticos. Também as RUP francesas, é evidente. Mas estamos a falar de nós. E, portanto, sem querer demorar demasiado a minha intervenção, dizer, neste momento, a situação é não podemos rever a Constituição a breve prazo. A breve prazo, este lapso imenso que foi centralizar a economia da Madeira no turismo, agora vê-se que em situação de... Ana, vou pedir só que seja breve para a gente depois... Para o Tiago poder descansar também hoje. Em situação de falência, o edifício derruba. Ponto 2. Ponto 3. A solução a breve, curto prazo é não só também, e para recuperar um bocado a credibilidade do sim, mas fazer, olha, cumprir a canção, fazer aquilo que não foi feito, que é realmente começar a pensar em fazer valer o valor que temos enquanto território atlântico, enquanto território ultraperiférico, e fazer da ultraperiferia um valor e não uma fraqueza. Muito obrigada pela vossa atenção. Ok, só um comentário final agora para o Nuno e para o Nuno. Começando com o Nuno Barata e depois Tiago Maiano, se puderes fechar, e a gente conclui isto por hoje. Okay. Muito rapidamente para o Tiago ir à sua vida. A fiscalidade, sim, é a única via que nós temos neste momento para vencer todos os nossos problemas. E a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas é a via. E a revisão constitucional, obviamente, que permite todas essas revisões que venham subsidiariamente decorrem dela. O Centro Internacional de Negócios da Madeira é um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Madeira neste momento, como poderia ser nos Açores. Nós fizemos uma tentativa, falhou porque foi mal feita, porque foi feita numa ilha onde não havia mão de obra sequer disponível para implementar o centro de negócios, quanto mais para fazer lá desenvolver fosse o que fosse. Não serve de nada estarmos a imaginar um Silicon Valley nas Ilhas Atlânticas, porque isto poderia ser possível, mas sem fiscalidade e competitividade fiscal não é possível, não existe, e portanto vamos sempre cair no mesmo problema. Nos transportes a mesma coisa, caímos sempre na mesma questão. Taxas, taxinhas, obrigações de serviço público, etc, etc. Tudo isto redunda numa coisa: mais liberdade, mais liberalismo, mais facilidade ao empreendedor. Tudo isto, todos esses problemas que nós vamos levantando e que nós vamos encontrando debaixo de todas as pedras que mexemos, resume-se a uma coisa: mais liberdade, mais empreendedorismo, e o empreendedorismo só é possível quando não é regulado. Porque o empreendedorismo regulado é nós irmos atrás de fazer aquilo que os outros querem que nós façamos, e o resultado normalmente não dá certo, porque não há sequer lugar à imaginação e ao risco. O empreendedorismo, para funcionar, tem que ter um certo risco da nossa parte. Risco e ética, Ana. A ética é a minha área de estudo e, portanto, também gostei muito de ouvir. E, portanto, só por aí, só pela competitividade fiscal e só pela liberdade é que nós conseguimos vencer os níveis de pobreza que temos, e a minha região, infelizmente, nos finais de 2019, ou seja, em pré-pandemia, bateu os recordes todos da Europa ao nível da pobreza e do subdesenvolvimento. Bem, Nuno Morna. Tenho o microfone ligado? Sim. Ok. Também muito rapidamente, para não estar aqui a amassar, e porque compreendo perfeitamente o facto do Tiago necessitar de descansar, queria só dizer à Ana que, obviamente, que muitas destas coisas passam pela revisão constitucional, e não só a revisão constitucional, e pela revisão do Estatuto Político-Administrativo, no caso da Madeira, e nos Açores também, obviamente. Passa por isso, mas atenção, que há passos significativos que no entretanto podem ser tomados. Há um parecer do Lobo Xavier, que se calhar não digo que seja o maior dos nossos fiscalistas, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande em termos da fiscalidade, que diz que em face da atual Constituição e dos estatutos político-administrativos é possível dar
grandes passos no sentido de, no imediato, se poder avançar para um sistema fiscal próprio. Mas isso, pronto, é a opinião do fiscalista, vale o que vale, mas eu também acho que sim, que obviamente que o grosso da implementação de um sistema fiscal próprio na Madeira dos Açores passa, sem dúvida, pela revisão constitucional e a revisão também dos estatutos político-administrativos. Em relação àquilo que é a lei das finanças regionais, eu não sei como é que a outra pessoa que interveio, que eu esqueci o meu nome, peço imensa desculpa, espera, deixa-me ver. Diogo Mel. Diogo Mel, exatamente. Em relação ao que o Diogo Mel diz, a atual lei de finanças regionais já permite que a Madeira e os Açores possam mexer na carga fiscal até 30%. Até 30%. E isso engloba o IVA, o IRS e o IRC. Por isso é que nós na Madeira temos neste momento, por exemplo, no IVA, o IVA no território nacional mais alto são 23%, aqui são 22%. Mas já o tivemos a 16%. A nossa taxa mais alta já chegou a ser 16%. Nós, o ano passado, brincávamos muito com isso, que dizíamos uma frase durante a campanha, que hoje acordei com saudades de pagar 16% de IVA, porque perdemos isso com os empréstimos que tivemos que fazer para pagar os desmandos de uma governação que escondeu dívida e ainda hoje em dia os madeirenses estão a pagar. A questão da fiscalidade é aquilo que o Nuno Barata disse, é criar atratividade acima de tudo. Fazer com que as pessoas, as empresas olhem para aquilo que seria o nosso sistema fiscal próprio, ou algo parecido com isso, condescende nesse sentido, da Madeira e dos Açores, e dizerem assim, não, se eu abrir ali a minha empresa, e mediante estas condições, eu posso ter uma fiscalidade muitíssimo mais baixa e pagar menos impostos. Por isso esta competitividade fiscal faz todo o sentido. Não é uma coisa muito complicada de se implementar, e para regiões pequenas como é a nossa, faz todo o sentido. E atenção, isto existe por essa Europa fora. Nós normalmente falamos da questão do Luxemburgo e a Irlanda e não sei o quê. Viena, a região de Viena, na Áustria, é uma região de fiscalidade reduzida. Há duas regiões na Bélgica que são regiões de fiscalidade reduzida. Há uma série de regiões espalhadas por toda a Europa que são regiões de fiscalidade reduzida mediante certas condições. E, para começar, aliás, temos o nosso CINM, o nosso Centro Internacional de Negócios, é alargá-lo à Madeira toda. Nas mesmas condições que estão para quem está ali inscrito, serem abertas para quem se quiserem inscrever. E é um bom princípio, é um bom início de conversa. E é tudo que eu tinha para dizer. Não falei da questão da pandemia, havia muito também para dizer, mas não quero dar mais. E mais uma vez, Tiago, muito obrigado, e não te esqueças que tens aqui uma poncha à tua espera para quando tu quiseres dar. Mal consiga. Exatamente. Pronto, Tiago, para finalizar isso. Pronto, em nota de fecho, primeiro agradecer-vos mais uma vez. Só notas muito rápidas do ética, sim, trazer de novo a ética para o centro da ação política. E ética não é discurso, ética é atos. E isso é o que eu tentei fazer ver também ao longo da minha candidatura. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma que é absolutamente necessário voltar a trazer a ética para o eixo da ação política. E espero que esta candidatura se tenha servido também para isso, para pelo menos pôr um foco nessa questão. Pronto, também devido a nota estas questões, a questão da fiscalidade reconheço. Também tomei em devida nota, Diogo, a questão de o teres dito que deve haver uma prioridade para quem quer estudar, não é? E sem falar muito disso, assegurar-te que tomei essa nota, Diogo. E pronto, não falando da pandemia, pronto, se calhar também para não terminarmos esta conversa com um momento mais depressivo, pronto, pelo menos acho que terminamos em bom tom, falando de ética, falando de futuro e falando de esperança para os vossos territórios e para o país e para todos nós, não é? Para cada um de nós. Só mais uma vez agradecer-vos a todos a presença, deixar-vos claro que estarei também permanentemente disponível até dia 24 e depois, não é? Para continuarmos esta luta por um Portugal mais liberal, e conto convosco, com vocês todos para isso. Obrigado. Bem, muito obrigado a todos. Os Açores e a Madeira, claro que estão com o Tiago. Força. E até uma próxima. Boa sorte para domingo. Um abraço a todos. Então. Força, Tiago. Obrigada. Obrigado.
Haja saúde.